E aí, pessoal, beleza? Pessoal, a gente vai ver nessa aula aqui a aplicação das leis de Newton, tá bom? Em determinadas situações, ok? No plano horizontal, no plano inclinado, na máquina de Atwood e puxando os objetos, tá bom? Nesse primeiro momento aqui, pessoal, as primeiras perguntas que se fazem é quanto à aceleração do sistema e quanto à força que é aplicada entre os blocos. São as perguntas corriqueiras que caem em vestibular. Como que a gente calcula isso daí, ó? No material de vocês seguindo por lá, tem todas as formulazinhas detalhadas, mas vamos entender aqui como é que esse processo ele se dá. Nós temos aqui dois blocos, o bloco A e B, consequentemente, ambos possuem massa de A, massa de B, e uma força F aplicada aqui sobre o bloco A na tentativa de fazer o deslocamento aqui, tá bom? O que é que acontece, galera? Para mim calcular aqui a aceleração do sistema e a força aplicada entre A e B, que força é essa? Quando eu estou empurrando, aplicando uma força em A, A exerce uma força em B. Logo, B exerce uma reação em A. A gente vai ver aqui quando os blocos estão em situações isoladas. E aí, por sua vez, A empurra B e aí ele se desloca. Aqui a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, a lei da força igual a massa vezes a aceleração. No sistema, pessoal, do sistema, a aceleração e a massa, a pergunta é qual a aceleração do sistema? Eu tenho que levar em consideração a massa de todos os blocos, porque o sistema, quando eu falo sistema, envolve todos os blocos, ok? Então, trocando por miúdos, eu tenho que essa força é igual à massa de A mais a massa de B vezes a aceleração do sistema. Logo, se eu isolo isso aqui, ó, eu tenho que a aceleração do sistema é essa força F dividida pela soma das massas. MA mais MB. Só isso. Isso aqui vale tanto para essa situação como essa outra situação. O que difere esses dois exemplos é que o bloco A e o bloco B estão sendo interligados por um fio. E aqui nesse fio vai não ter mais a força de contato, mas sim uma força de tração. Nos fios, a força que atua sobre os fios, cabos e cordas é a força de tração. Mas a aceleração do sistema, tanto para essa situação como para essa, é essa única fórmula aqui. O raciocínio é o mesmo, ok? Agora a pergunta é, qual a força que é exercida entre o bloco A e o bloco B, ou o bloco B e o bloco A? Pessoal, o que é que acontece? Quando eu aplico a força em A aplica uma força em B, tá certo? Que B, por sua vez, ele vai reagir contrário ao sentido da força que A aplica sobre ele, tá bom? E aí nós vamos chamar essa força que A aplica, a reação de A e B, chamada FBA, que é a força que B aplica em A, que é a reação, ok? Quando eu olho para o bloco isolado, o B, olhando aqui, ó, a força que está fazendo com que o B se desloque para lá é a força que A exerce em B, ó, que eu vou chamar de FAB. Tranquilo? Beleza, agora vamos encontrar aí a relação dessas forças. É importante lembrar que FBA e FAB elas são iguais, é ação e reação. Então elas têm mesma intensidade, porém sentidos contrários. Mesma intensidade, mesma direção, porém sentidos contrários. Ok, sentidos contrários. Então, quando olhamos o bloco B separadamente, quando a gente sabe da aceleração do sistema, e se a questão te der a massa de B, fica fácil para encontrar essa força aqui, tranquilo? Por quê? Olhando de uma maneira separadinha aqui, ó, força F, A, B. A força que A exerce em B é igual à massa desse bloco, que é MB. Ó, eu vou apagar isso aqui, tá bom? Isso aqui você já tem ciência, já entenderam como é que se faz. Eu vou apagar só para me aproveitar esse espaço aqui, ok? Então vamos lá. Deixar só a fórmula da aceleração do sistema. Então vamos aqui, ó. A força que A exerce em B
vai ser igual a massa de A, ou de B, perdão. Botei esse M aqui, mas para ver se destaca melhor na filmagem, tá bom? Mas é esse Mzinho aqui, ó. Massa de B. Vezes a aceleração do sistema. Tranquilo? Beleza? Aí eu pergunto para vocês, pessoal. Quem é a aceleração do sistema? Por que tem uma fórmula maior aí no livro de vocês? É porque ele substituiu a aceleração do sistema por essa relação aqui, ó. Aí ficou assim. A força de contato entre os blocos. Ó, se ele já te der a massa do bloco, sempre eu recomendo vocês. Fica a dica. Anote no rodapé de página. Geralmente ele vai dar a massa dos blocos. Se ele der a massa dos blocos e pedir vocês para calcularem, porventura, essa força de contato entre os blocos, peguem o último bloco. Por quê? Porque você vai ter o trabalho de analisar apenas uma força. Quando você isola o bloco A, você tem uma força F aplicada aqui e uma força de reação aqui, ó. Então vai ser F menos FBA igual a massa de A vezes a aceleração do sistema. Entendeu? Dá uma análise um pouco mais complexa. Não é difícil, mas a chance de errar é maior do que você pegando o último bloco. Tá bem? Então, ó, a força de reação entre os blocos, vou botar FAB, é igual a massa de B vezes isso aqui tudo, ó, F sobre MA mais MB. É a fórmula que está no livro de vocês. É interessante salientar uma coisa aqui, que se os blocos eles tiverem massas iguais, eles forem iguais, o que é que vai acontecer com a força de contato? É só eu dividir ela por 2. Se porventura, observação bem aqui, ó, vou botar aqui, OBS, se MA for igual a MB, essa força entre A e a reação de B é só dividir por 2. Vai ficar a força de AB, ou BA, é igual a F dividido por 2. Tranquilo? É basicamente isso. Professor, e agora aqui? Aqui, pessoal, a força de tração que é exercida nesse fio aqui, nessa corda ou nesse cabo, eu sempre repito isso para ficar marcado essas palavras-chave para vocês. As palavras-chave. O que é que acontece aqui, ó? Essa força, quando eu puxo o bloco B, não vai ser essa força que vai puxar o bloco A. Essa força, ela movimenta o sistema. Mas quem está fazendo o bloco A se deslocar é a força de tração que essa corda ou esse fio exerce puxando o bloco A. Tá certo? A aceleração do sistema, está aqui a fórmula. A fórmula é essa mesminha aqui, ó, é o mesmo raciocínio. Está aqui, não tem para onde correr. Professor, e qual que vai ser aí a pergunta geralmente qual é a força de tração no fio? Aqui, ó. A força de tração aqui, pessoal, é o mesmo raciocínio da força de contato. A diferença da fórmula é que aqui vai ser tração e não FAB ou FBA. Vai ser a força de tração no fio. Tranquilo? Beleza? A fórmula é a mesma, a diferença é que aqui você vai calcular a tração quando vem nessa situação aqui, ó. Ok. E aí, agora a gente vem para o segundo caso. O segundo caso aí é plano inclinado, e aí nós vamos observar o comportamento da força de atrito, como que a gente calcula. Porque, basicamente, quando a gente olha para o plano inclinado, bem aqui, do centro desse bloquinho, verticalmente para o centro da Terra, para baixo, atua-se a força-peso. E aí nós aprendemos, nas aulas anteriores, decompondo a força-peso, eu vou ter uma componente aqui, que é o PY, e outra paralela ao plano inclinado, que é chamada PY. Mas, rapaz, professor, tá demais, hein?
PY e PX. PX é paralela ao eixo. Tranquilo? Beleza? E aí nós sabemos, não é isso? Que PX é igual ao peso vezes o seno do ângulo θ. E PY é o peso vezes cosseno de θ. Tranquilo? Beleza? Peso é massa vezes a gravidade, a gente já sabe. O bloquinho ele tem a sua massa e a aceleração da gravidade é aproximadamente 10. Aí, pessoal, sem considerar a força de atrito, quem movimenta o sistema é o PX. A força responsável por fazer esse bloco deslizar e descer é essa componente do peso aqui, PX. Tranquilo? Agora, quando consideramos a força de atrito, CFzinho aqui, ó, ou FAT, tá certo? A força de atrito ela é uma força contrária ao sentido do movimento, uma força contrária ao sentido do movimento. Ela é uma força resistente, tá certo? Que é atuante na superfície dos sólidos. Lembra que a força de arrasto também é uma força resistente, porém ela atua nos fluidos, líquidos e gases, tá certo? Que é o exemplo lá do paraquedas, que atua sobre ele a força de arrasto, que é causada pelo vento, fazendo com que o paraquedas retarde ali a queda, tá bom? Do paraquedista. Então, dando sequência aqui, como é que a gente calcula essa força de atrito aqui? É preciso entender e lembrar que a força de atrito, a FAT, ela é igual ao coeficiente de atrito, tá certo? Nós lembra lá que tem dois, coeficiente estático e dinâmico, tá bom? Como ele vai estar em movimento. Lembra que em determinado ponto de equilíbrio chega-se até o movimento, até ele sair do repouso para o movimento, o coeficiente de atrito estático e dinâmico, eles são iguais, tá bom? Vezes a normal. Aí, pessoal, lembrar aqui que a força de atrito, ela depende do coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície, tá certo? E a normal, pessoal, olha que a normal ela aparece, então ela vai ter aqui uma importância para esse cálculo. Quem é a normal, pessoal? A normal ela é igual a quem? A normal, deixa eu isolar aqui, ó, botar de vermelho. A normal é igual a PY. Olha aqui quem é PY. PY é o peso vezes o cosseno. Tranquilo? Então, ó, a força de atrito, beleza? Aí, lembrar que a gente não vai apenas calcular somente a força de atrito. A gente vai calcular a força resultante. Quando eu considero a força de atrito, aí eu tenho que fazer o quê? A maior força menos subtraindo a menor força, igualando a massa vezes a aceleração. Só estou explicando aqui como é que eu vou chegar na fórmula aqui para a gente trabalhar usando a força de atrito. Beleza? Então vamos lá. Se Px movimenta o meu sistema, eu vou ter aqui, ó, Px menos força de atrito. Ok? Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Porque isso aqui vai cair muito em vestibular, pedindo qual a aceleração do sistema. Tá certo? Qual é a força resultante? Se você calcular, por exemplo, quiser calcular a força de atrito separadamente e a força Px separadamente, só subtrair você encontra a força resultante. Porém, as questões, elas não, para dificultar um pouco mais para o aluno, eles quando querem ir mais além, eles vão pedir a aceleração do sistema. Essa aqui é a aceleração do sistema. Então, nós sabemos que pela segunda lei de Newton, deixa eu só escrever ela aqui, que tem aluno que fica se perguntando de onde foi que veio isso. Força resultante é a maior menos a menor. Então, eu tenho aqui, ó, Px menos a força de atrito. Ok, beleza? Então, vamos lá. Quem é
PX, pessoal, é o peso vezes o seno do ângulo. Então, vamos aqui, ó. PX é o peso vezes o seno do ângulo. Ok? Menos. Quem é a força de atrito, pessoal? Força de atrito é o coeficiente de atrito. O pincel está querendo dar um fight. Deixa eu botar uma tintazinha aqui. Um file. Aquele risco aqui bonito. Então, ó, coeficiente de atrito vezes a normal. Só que quem é a normal? PY. A normal é igual a PY. E PY nós sabemos que é o peso, tá certo? Vezes o cosseno do ângulo θ. Ok? Tudo isso aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tranquilo? Beleza até aí? Tá sossegado, né? Então, bora dar sequência aí no conteúdo, até chegar lá nas formas. Eu quero encontrar a minha aceleração do sistema. Se eu colocar aqui, por exemplo, os termos comuns em evidência, tá certo? Passando o m aqui dividindo, eu vou ter que é o peso vezes o seno de θ. Esse aqui, peso. Opa! Cosseno de θ dividido por m. Isso aqui é igual a A. Então, está aí a minha aceleração do sistema. Eu tenho que é essa relação aí, tá bom? Do Px menos a Fat, tá bom? Isso aqui considerando a força de atrito. Se eu não considerasse a força de atrito, tá bem? Eu ia no lugar, ao invés de considerar essa força de atrito aqui, eu ia deixar apenas o Px, tá certo? Aí ia recair numa formulazinha que tem que A é igual à gravidade vezes o seno do ângulo. Por quê? Eu ia usar apenas o Px, tá certo? Aqui eu já estou calculando, considerando a força de atrito, tá certo? E aí, se a gente colocar aqui, substituir, ó, bora matematicamente simplificar mais essa fórmula aqui, ó. Quem é o peso? É massa vezes gravidade vezes o seno de θ menos o coeficiente de atrito, massa vezes a gravidade vezes o cosseno de θ, ó, dividido por m. Vou botar o A aqui. Ok? Pessoal, eu tenho massa aqui, tenho massa aqui e tenho massa aqui, ó. Como eu tenho em todos os termos a incógnita da massa, eu posso simplificar, tá bom? Aí eu vou ter um termo em comum aqui, ó. Gravidade aqui e gravidade aqui. Eu coloco ela em evidência. Então, a aceleração é igual a gravidade, abre parênteses, seno de θ, menos mi vezes cosseno de θ. Ficou meio ruim aí para ver, mas essa fórmula tem no material de vocês aí, ó. Só para entender como foi que a gente chegou nela. Tranquilo? É mais ou menos por esse caminho aqui. Se às vezes tem aluno que ele tem dificuldade para gravar fórmula, decorar fórmula. Mas se ele entender esse raciocínio aqui, loguinho ele chega na fórmula aqui, ó, facinho, entendeu? É importante entender esse caminho. Se você tem facilidade por gravar fórmula, tá aí, que a aceleração do sistema é a gravidade vezes o seno de θ menos o coeficiente de atrito vezes o cosseno de θ. Eu não acho uma fórmula bacana de se decorar, não. Eu acho mais fácil entender o processo, tá certo? Ó, aqueles que queiram colocar logo em evidência aqui, tá bom? Essa manipulação matemática aqui vai do aluno, tá certo? O importante é ele chegar nesse resultado aqui. Chegou aqui, substitui os valores. Isso aqui é um valor que a gente já conhece, é 10.
Geralmente esse ângulo aqui é 30, 45 ou 60, que já é para facilitar, e ele já vem dando aqueles valores para vocês. Se não deu, tem que saber o valorzinho, é conhecido, aqueles 3 ângulos, tá bom? O coeficiente de atrito, provavelmente ele vai vir dado na questão, então é um cálculo bem simples, tá certo? É algo bem simples da gente calcular aí, tá ok? Agora vamos aqui para a máquina de Atwood, tranquilo? Pessoal, aqui na máquina de Atwood, como a gente já havia visto, ele também vai perguntar aí qual é a força de tração que está sendo exercida no cabo, no fio, tá certo? Eu coloquei 2 blocos aqui, igual está no material de vocês, o bloco A e o bloco B. O bloco B tem maior massa que o bloco A. O bloco B possui uma massa MB, o bloco A possui uma massa MA. Tranquilo? Apesar desse aqui ter o peso, puxando aqui, ó, PA, e aqui eu tenho PB, peso de A e o peso de B. Mesmo esse aqui, mesmo MB sendo maior que MA, o peso sempre é orientado verticalmente para baixo. Aí vai ter gente que vai pensar assim, não, você está puxando aqui, o peso vai ficar assim para cima. Não, peso é uma força apontada sempre verticalmente para baixo, para o centro da Terra, para o chão. Tranquilo? Pessoal, é interessante a gente entender aqui como é que o sistema se movimenta. O sistema vai se movimentar da seguinte forma: o corpo que possui maior massa, é óbvio, ele tende a ter um maior peso. Se ele tende a ter um maior peso, ele vai movimentar o sistema. O peso de B, por sua vez, ele tende a puxar aqui verticalmente para baixo, tá certo? O que está fazendo ele ficar resistindo aqui, não cair, é exatamente uma tração aqui, ó, uma força de tração aqui, ok? A polia, ela inverte o sentido das forças. Como o B está puxando aqui e o A está subindo, o que está fazendo o A subir é uma tração aqui também, ó. Essa tração no fio, tá certo? Então, quando ele pedir para a gente calcular aí, porventura, a aceleração do sistema, nós temos que lembrar que o sistema ele é composto, né, por 2 blocos. Tranquilo? Beleza? Então, quando a gente for fazer separadamente, porventura, tipo, ó, eu vou olhar as forças atuantes no bloco A. Então, vamos aqui, ó. Eu vou apagar aqui porque você já entendeu essa parte. Então, vou usar o espaço. Vou apagar isso aqui. Vou usar o quadro aí. Vocês podem voltar o vídeo aí, printar, voltar 1 milhão de vezes, até aprender esse negócio aqui, até ele fixar na memória. Quanto mais a gente estiver olhando e praticando, mais a gente fixa, né? Então, vou usar esse pedaço aqui para a gente fazer o cálculo. Olhando o bloco A separado. Eu pego aqui o bloco A aqui, ó. Eu tenho a tração, tá certo? E tenho o peso dele aqui, ó. Peso de A. O A não está subindo porque a massa de B é maior, o peso dele movimenta o sistema. Então, eu tenho, para esse primeiro momento aqui, que a tração menos o peso de A é igual à massa dele, massa de A, vezes a aceleração do sistema. Tranquilo? Pessoal, de onde foi que veio esse raciocínio aqui? Segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração. Tudo está partindo dessa fórmula. Aqui nós não estamos inventando nada, a gente está apenas entendendo como é que funciona o mecanismo. Tá certo? A tração está fazendo com que o bloco A suba, tá certo? Então ela é uma força maior, maior menos a menor. Então, tração menos, tração no fio, menos o peso de A, é igual a massa de A, massa desse bloco, tá certo? Vezes a aceleração do sistema. Agora, quando eu olho o bloco B isolado, eu tenho aqui o bloco B. Deixa eu ver se a seta não vai atrapalhar. Vou fazer ele aqui em outro lugar aqui. Então, bora aqui, ó. Vou fazer ele do ladinho aqui. Que é o bloco B. Eu tenho aqui a força de tração, que é ela responsável pelo bloco não cair, tá certo?
além de interligar os blocos, tranquilo? E eu tenho o peso de B. O peso de B, que é a força responsável por movimentar o sistema. O peso de B é maior do que a tração, porque ele está descendo, o bloco está descendo. Então, eu tenho que o peso de B menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Tranquilo? Ok. Olha, eu tenho duas variáveis aqui, ó, idênticas. Nós temos duas equações com duas incógnitas em comum, tá certo? Até a aceleração, porque o objetivo aqui é calcular a aceleração do sistema, tá certo? A partir do momento que você tem a massa, se deu a massa, automaticamente você já consegue calcular o peso. Isso é óbvio, tá certo? Peso, massa vezes a gravidade, tranquilo? Se ele deu a massa e ele pede para você calcular a força de tração, primeiramente você tem que encontrar a aceleração. E para encontrar a aceleração do sistema, a gente vai usar essa relação aqui, ó. Isolando o T aqui, ó, quem é o T? Eu passo esse P para lá, tá certo? Aí eu tenho que esse T aqui, ó, deixa eu botar aqui, ó, fazendo aqui a substituição das variáveis, tá certo? Eu vou passar esse P para lá, ele vai passar somando, ó, como se ficasse assim, ó, T é igual a MA vezes A mais PA, tá bom? Aí agora eu vou pegar esse T aqui e substituir no lugar desse aqui, ó, tá certo? Então eu vou ter, ó, aqui peso de B menos isso aqui tudo, ó. Para mim não ter que ficar fazendo jogo de sinal, já vou só, como todo mundo é positivo, eu vou só inverter o sinal de todo mundo aqui. Vai ficar MA vezes A menos PA igual a MB vezes A. Tranquilo? Olha aqui, ó, esse termo aqui, eu vou passar lá para o outro lado. Então, eu vou ter aqui, ó, que PB, deixa eu enquadrar ali na câmera, menos PA é igual a massa de B vezes o A, mais, ó, passa esse termo todinho, é negativo, ele vem positivo. Massa de A vezes a aceleração. Aqui é óbvio que a gente já consegue perceber que tem uma aceleração aqui em comum, termo em comum, não é isso? Vou colocar ela em evidência. Então, quando eu colocar a aceleração em evidência, tentar enquadrar aqui, ó, eu vou ter peso de B menos peso de A é igual a aceleração vezes MB ou MA mais MB, tanto faz, tá? Nesse caso aqui a ordem não vai alterar. Esse termo todinho aqui vai passar dividindo lá para o outro lado. Então, vou colocar bem aqui, ó, só para ficar entendido. Tá ali para o outro lado. Ali. Isso aqui, ó, para cá. Então, a aceleração do sistema é igual o peso de B. Que coisa, rapaz. Peso de B menos peso de A dividido pela soma das massas. MB mais MA. Está aqui a aceleração do sistema. Calculou a aceleração do sistema, você pode voltar para qualquer uma dessas fórmulas aqui e calcular a tração que é exercida pelo fio. Pessoal, é basicamente isso. Ele vai pedir para você calcular a tração e a aceleração do sistema. Igual aqui, vai pedir para você calcular força e aceleração do sistema. Plano inclinado. Aqui é a mesma coisa, força de contato, força de tração e aceleração do sistema. Observa que é tudo em comum. Ó. A aplicação, o raciocínio, ó, o que ele vai te cobrar é basicamente a mesma coisa. A maneira de calcular é que vai se diferir, tá bom? Em determinadas situações. Ok? É assim que chega nessa fórmula aqui da aceleração do sistema. Tranquilo? Beleza? Então, bora ver ali agora, puxando os objetos, como é que a gente calcula isso aí, tá certo? Como que é o comportamento aí. Eu vou apagar isso aqui, que é para eu poder usar o quadro aqui direitinho. Ok? Vocês são feras. Os alunos são tudo ninja.
Aí nessa correria aí, a gente pensa que por mais que a aula não seja presencial, a gente tem folga, mais tempo, né? Muito pelo contrário, tudo muito mais corrido. Mas a gente vai tentar, na medida do possível, aí, suprir aí essas situações, ok? Então a gente vai recair agora aí no segundo exemplo aí, tá certo? Então, pessoal, aqui é o seguinte. Nesse primeiro momento aqui, eu tenho um plano horizontal, uma polia e um bloco B aqui, tá certo? Eu vou apagar esse desenho aqui, depois eu refaço ele para o outro lado aqui e a gente vai entender. Então, vamos lá. Observando aqui o bloco A, pessoal, eu tenho aqui uma força de tração, tá certo? E eu tenho aqui o bloquinho B, que é uma força de tração. Bloquinho B, eu tenho o peso dele, tá bom? Peso de B atuando aqui no sistema, ok? Se eu afirmo, olha só, se eu afirmo que o bloco A está se deslizando, o bloco B está puxando, observe uma coisa aqui. Não necessariamente a massa de B tem que ser maior do que a massa de A para fazer com que o bloco se desloque, não. Ela pode ser uma massa menor, tá certo? Aí vem aquelas famosas perguntas: qual a força de tração no fio e qual a aceleração do sistema? Aí nós vamos fazer a mesma análise, tá certo? De duas formas, de duas maneiras separadas, tá bom? Tranquilo, beleza. Então, vamos lá. Galera, quando a gente olha aqui, ó, as outras forças atuantes, o peso de A está aqui, ó. Não é que ele não exista, mas ele é compensado pela reação do normal aqui, ó. Tá bom? Então não vai interferir. O movimento aqui dele é na horizontal. Então essa ação e reação aqui compensa essas duas forças, tá certo? Então é a tração que vai fazer com que o bloco A se desloque, ok? Então quando eu olho aqui, ó, eu tenho essa força de tração, tá bem? Tá puxando o bloco A, então eu tenho a massa de A vezes a aceleração do sistema. Tranquilo? Beleza? Bem simples. Agora, quando eu olho aqui para o bloco B, eu também tenho uma força de tração aqui, ó. É o fio que está sustentando o bloco B. Se não tivesse esse fio, se eu corto o fio, o bloco cai, o bloco despenca. Ok? Como o movimento é no sentido do peso, então eu tenho que o peso de B, tá certo? Menos a tração é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema, tá bom? Porque quando eu vou fazer o cálculo, eu tenho que levar em consideração o sistema. Então, esse Azinho aqui, essa aceleração, ela não é só do bloco A, ela não é só do bloco B. Ela é uma aceleração do sistema, tá certo? Tanto para o bloco A, quanto para o bloco B. Beleza? Tranquilo. Aí, o que é que acontece aqui, ó? Eu já sei quem é a minha tração. A minha tração é o bloco, a massa de A, vezes a minha aceleração, tranquilo? Então, a gente substitui ela aí, ou eu posso pegar aqui, ó, substituindo aqui e substituindo o peso de B, porque quem é o peso de B, pessoal? É a massa de B vezes a gravidade, ok? Beleza? Então, bora fazer aqui as substituições aqui de todo mundo, ó. O T é MA vezes A e o PB é MB vezes a gravidade. Substituindo aqui todo mundo aqui, as variáveis, ó, essa aqui e essa aqui, eu vou ter MB vezes a gravidade menos MA vezes a aceleração igual a MB vezes a aceleração. Tranquilo? Ó, eu vou trazer esse cara para cá, para mim, porque eu sei que eles dois têm uma variável em comum. O que me interessa é a aceleração. Então, eu tenho que deixar a minha variável que eu quero calcular em evidência,
tá certo? Então ela tem que deixar todo mundo no mesmo membro, no mesmo lado da equação. Então, trazendo ela para cá, vou só reescrever aqui, eu vou ter que MB vezes A mais MA vezes A é igual a MB vezes G, tá certo? Colocando aqui o termo A em evidência, a aceleração é MB. Tanto faz a soma, tá, pessoal? A ordem aqui não vai alterar. Mais MA é igual a MB vezes a gravidade. Esse termo aqui vai passar dividindo. Então, a aceleração do sistema é igual a MB sobre a soma das massas, MB mais MA, tá certo? Vezes a gravidade. Pronto. E aí, pai? Se você calculou a aceleração do sistema, filho, é só substituir em qualquer uma dessas fórmulas aqui que você encontra a força de tração. Ele vai te perguntar qual é a força de tração que o fio exerce. Isso aqui, geralmente, ele vai te pedir a força de tração. Por quê? Porque você vai ter que ter o trabalho de calcular a aceleração. Tá certo? Se a questão vier pedindo apenas aceleração, amém, calcula usando essa fórmulazinha aqui. Tá certo? Beleza? É basicamente esse aqui o raciocínio para essa situação aqui. Tranquilo? Aí, agora tem a outra situação, que é quando a gente tem o plano inclinado. O plano inclinado vai entrar agora aí seno, cosseno, tangente. Eu vou apagar aqui da máquina de Atwood para a gente usar já essa interpretação aqui, tá bom? Desconsiderando a força de atrito, ok? Então deixa eu apagar aqui mais um pouquinho aqui. Espero que vocês tenham entendido essa situação aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu vou aproveitar bem aqui e fazer a polia e o bloco B. Polia ou roldana, tá? Tanto faz. Aqui é o B e aqui é o A. Tranquilo? Beleza? Tem um bloco B e um bloco A. Aí eu estou dizendo aí que o sistema está sendo movimentado pelo bloco B. Perdão, o exemplo do livro diz que o sistema está sendo movimentado pelo bloco A. Então, qual é a força responsável que está fazendo com que o sistema se movimente? Se é o bloco A que está movendo o sistema, se ele é o responsável, entre aspas, né? Porque a força responsável vai ser Px, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Sempre que nós vamos analisar um sistema, vocês já perceberam que nós estamos vendo aqui que é necessário isolar partes do sistema, tá bom? Para a gente poder chegar no geral, tranquilo? Então, bora olhar aqui para o bloco A. Já tem aqui as decomposições, nós sabemos que Px é o responsável. É óbvio que no sentido contrário a ele aqui, ó, eu tenho uma tração. Essa tração é que está segurando o bloco e interligando os blocos A e B. Tá certo? B tem o peso de B aqui, ó. Tranquilo? E, consequentemente, no fio ligado a B, eu tenho uma força de tração. Ó, essa força de tração que interage com o bloco A é a mesma força de tração que interage com o bloco B. Ok? Beleza. A função da polia aqui, da roldana, é inverter o sentido dessas forças aqui, de tração. Tranquilo? Então, bora observar aqui o bloco A. Quando eu olho separadamente, bora olhar para o mais fácil aqui, que é o bloco B. Se ele está subindo, eu tenho a maior força menos a menor força, que é o peso de B. Tá certo? Estou olhando isolado o B. Está aqui o bloco B. Tenho aqui a tração e tem o peso de B, que é o bloco B. Tá certo? Ele tem uma massa MB. Tranquilo? Massa de B. Se ele está subindo, é porque a tração está sendo maior do que o peso dele.
Então, por isso, força maior menos a menor. Isso aqui, pessoal, nós estamos substituindo na segunda lei de Newton. Vou colocar uma tintazinha aqui rapidinho. Ih, não foi tudo aqui. Então, bora lá. Isso aqui, ó, é igual a massa, tá bom, de B, como eu estou olhando o bloco B isolado, vezes a minha aceleração do sistema. Tranquilo? Ok. Vamos lá. Aí, o que é que acontece aqui, ó? Quando eu tenho aqui nessa situação, pegando agora o bloco A. Eu tenho aqui, ó, a tração e tenho aqui Px. Se é Px que está fazendo ele se deslocar, eu vou ter aqui Px menos a tração é igual a massa de A, que é o bloco A, vezes a aceleração do sistema. Já viram que a gente vai ter essa mesma relação? Só que agora a gente sabe que Px é o peso vezes o seno do ângulo, tá certo? E o peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Então, substituindo todo mundo aqui, ó, eu já vou ter essa relaçãozinha aqui, onde eu sei que peso de B é a massa de B vezes a gravidade. A gente já pode fazer essa manipulação bem aqui, ó. Vou só apagar aqui esse desenho. Então, vamos lá. Tração é igual a mB vezes aceleração mais mB vezes mB vezes a gravidade. Tranquilo? Colocando em evidência aqui, eu tenho que tração é igual a mB vezes aceleração mais gravidade. Ó, já coloquei em evidência aqui, ó, o termo que eu vou substituir no lugar desse cara aqui, ó. Tranquilo? Professor, não quero fazer assim. Tá bom, só pega e substitui aqui a tração, faz aquele procedimento todinho, Px, peso, quem é peso de quem? Peso de A vezes quem? O seno do ângulo θ, ok? Menos quem é a tração? A tração vai ser a massa de B vezes o A, ó, se não quer colocar aquilo lá. O aluno às vezes não quer vir e colocar esse termozinho aqui. O tamanho que vai ficar aqui a conta. Vamos embora lá. O importante é aprender. Menos ou mais peso de B. Vou colocar logo todo mundo negativo, não perder tempo com isso aqui não. Menos o peso de B. Ok? Estou substituindo aqui os termos aqui, ó. Igual, tranquilo, massa de A vezes a aceleração do sistema. Ok, beleza? Esse termo, esse cara aqui, ó, e esse cara aqui, eles vão ter termos em comum. Assim como esse cara aqui e esse aqui, eles também vão ter termos em comum. Ok? Mas onde que aparece a minha aceleração? Ela aparece nesse termo aqui, ó. Então, eu vou jogar esse cara para lá. Tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, que a massa de A vezes a gravidade, vezes o seno de θ. Passa esse termo para lá, eu vou ter isso aqui, ó, menos a massa de B. Isso aqui eu vou jogar lá para o outro lado. Isso aqui vai para lá. Massa de B, que é esse aqui, ó, vezes a gravidade. Ó, termo em comum aqui já vai ficar evidenciado, em evidência. É igual a massa de A vezes a aceleração mais massa de B vezes a aceleração. Tranquilo? Beleza? Então vamos aqui, ó. Vou colocar agora de outra cor que é para destacar. Termo em evidência aqui e o termo em evidência aqui, ó. Como nós queremos calcular a aceleração do sistema,
Então, eu vou colocar a aceleração aqui em evidência e passar MA, a soma das massas, dividindo para lá. Então, vai ficar assim, ó. A gravidade em evidência aqui, a aceleração é igual a gravidade vezes MA. MA está multiplicando o seno de θ, menos MB. Tudo isso aqui dividido pela somatória das massas. MA mais MB. Pronto. Isso aqui é a fórmula da aceleração do sistema quando a gente tem o plano inclinado. Tranquilo? É basicamente assim, pessoal, que a gente calcula, esse aqui é o nosso conteúdo, aí ele vai pedir para você a força de tração, aí mais uma vez, papai, se ele lhe pedir a tração, você tem que calcular a aceleração. Se ele te der as massas e os ângulos, observa, pessoal, que é uma conta simples, porque nós já temos esse dado aqui, ó, conhecido, é 10. Os ângulos, ele vai te dar o valor do seno e do cosseno, tá certo? E aí é matemática básica. Você entender o princípio da física é uma coisa. Depois que você entende, aí você vem para a matemática, tá bom? Entendeu como é que o sistema se movimenta e aí interpretar esses movimentos, tá certo? Em cada uma das suas situações e aí aplicar as regras aí e aplicando a segunda lei de Newton. Viu que tudo aqui a gente saiu. Na verdade, o tópico deveria ser até assim: a aplicação da segunda lei de Newton, né? Aplicações da segunda lei de Newton. Mas é isso daí, tá bom, galera? Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima, tá certo?